nós vamos tentar aqui dar a nossa contribuição com esse tema, que é um tema advindo do Sermão do Monte, mas que Kardec nos fez a cortesia de elencá-lo para um capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da nossa codificação do Espiritismo. Kardec, então, selecionou vários trechos que, vamos dizer assim, envolvem esta ideia que nós vamos conduzir aqui, vamos tentar transmitir, para que ficasse didático para nós, né, esse ensinamento, porque o tema que nós vamos abordar está justamente em um contexto crístico de amor ao próximo e da necessidade da prática da caridade. Na verdade, os ensinos de Jesus, eles devem ser analisados sob vários aspectos, né? Para que nós saibamos tirar deles o melhor proveito para a nossa evolução, a evolução dos nossos espíritos. Muitas vezes nós julgamos em nossas ações que já estamos observando os preceitos de Jesus, mas agimos de modo inapropriado sob a égide desses ensinos, desses preceitos, dessas instruções de Jesus. Às vezes nós queremos cumprir o que Jesus pediu, mas fazemos errado. Foi por essa razão que nós aprendemos que não basta simplesmente fazer, é preciso saber como fazer. E Jesus, em várias oportunidades, ele tentou nos explicar como agir. Por exemplo, diante do tema perdão, diante do tema prece ou do tema jejum, Jesus explicou qual que seria a maneira correta de todas essas iniciativas. E nesse estudo nós vamos então explorar um aspecto importante da prática da caridade que, se não for observado, vai tornar a nossa iniciativa com pouco valor. Então vamos buscar uma motivação nas instruções dadas pelo Espírito Verdade a Kardec em Paris no ano 1860, que ele registrou em O Evangelho segundo o Espiritismo, da seguinte forma: Espírita, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Nesse ponto, o Espírito Verdade já alerta a nós, quando nos colocamos como cristãos, esse aviso de que nós temos que tomar cuidado com esses tais erros que estão enraizados no cristianismo. E que nós temos aí como benefício, talvez, que podemos dizer, da doutrina dos espíritos, os ensinamentos do espiritismo, vêm muitas vezes apontar esses erros cometidos em nome do cristianismo, não é? Então isso que nós lemos está justamente no capítulo 6, item 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, o espírita deve compreender a necessidade premente de refletir sobre o significado do verdadeiro amor e desenvolvê-lo em si mesmo, assim como investir em seu precioso tempo, concedido por Deus nessa nossa reencarnação, para estudar e praticar os preceitos do cristianismo. Ora, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas Instruções dos Espíritos, nós encontramos lá um item intitulado A Lei de Amor, o item 8. E lá está dito o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, um homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido,
só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Olha, tanta coisa interessante para explorarmos nesse item lei de amor. Porque Kardec o espírito autor desse trecho, ele nos instrui que sentimento é algo mais avançado que instinto. E que o homem, no início, só tem instintos. Ele está se referindo ao quê? No início de sua evolução espiritual. Porque o princípio inteligente, ele migra dos reinos mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal. Então nós podemos dizer que esse nosso princípio inteligente, que evoluiu e conquistou esse estágio de espírito, ele vem com recordações das fases anteriores. E numa dessas fases ele adquire o instinto, que é algo mais ligado à nossa animalidade, não é? E também as sensações. Depois que os instintos são, como ele diz, são avançados e corrompidos, passa a ter sensações. Mas quando vem instrução, depuração, aí nós conquistamos os sentimentos no estágio hominal. Mas há um sentimento que é o ápice, é o ponto mais delicado de todos eles, que é justamente o amor, que ele chama de foco ardente de todas as nossas aspirações. Aí tem uma frase muito bonita que diz assim: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Vamos entender isso. Vou repetir. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é a personalidade? Vamos dizer que a personalidade é a nossa personagem terrena individualizada. Ou seja, nós somos mônadas espirituais, criaturas que partimos da centelha divina, criação de Deus, que estamos progredindo através das reencarnações, e em cada reencarnação eu tenho uma personalidade, uma personagem. Então aquilo é uma experiência que depois eu vou desencarnar, passar um tempo na erraticidade, voltar para a carne, e em cada uma rodada dessa eu estou me depurando. Mas a coisa vai avançar até um ponto que eu vou alcançar a pureza espiritual. Eu vou conseguir me libertar de todos os desvios, de todos os engodos, todas as falhas morais que ainda mancham o meu espírito, que não deixam ainda que ele reflita o sol que é Deus, com perfeição. Mas quando os espíritos todos alcançarem esse grau de pureza espiritual, não vai haver diferença entre um e outro espírito. Então, não vai ter muito sentido essa questão de personagem, porque nós, na verdade, seremos o mesmo. Nós somos integrados com Deus, seremos individualidades, mas não haverá diferença entre um e outro, porque nós já teremos expurgado todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, seremos um com a criação e um com Deus. Portanto, importante a gente compreender o que seja essa lei de amor, porque nós poderíamos encontrar no dicionário a seguinte expressão para amor: uma força tendente a aproximar e a unir numa relação particular dois ou mais seres. Mas, em termos populares, nós podemos dizer que essa palavra amor ela tem significados diversos, mas o espírita precisa descobrir o sentido mais profundo do que seja realmente o amor ao qual se referiu Jesus. Nós temos naturalmente gradações do amor, né, que partem de variadas manifestações que podem ir desde mero egoísmo até uma integração plena com todas as criaturas, que seria o amor universal. Então nós temos um amor egoísta, que é a posse do ser amado. Nós temos um amor racional, onde
aí já impera razão e discernimento, e vamos alcançar o amor incondicional, que é a doação de si mesmo sem qualquer exigência. E Jesus, no Sermão do Monte, o Sermão do Monte está muito bem retratado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Então, especificamente no capítulo 5 de Mateus, versículos 43 a 45, Jesus veio trazer a evolução no entendimento do que seja amar. Olha como é que o que ele falou, né, registrado por Mateus. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do mesmo Pai que está, ou melhor dizendo, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Jesus veio trazer aí uma inversão de valores muito grande, porque nas Escrituras, lá na lei mosaica, estava dito: amarás o teu próximo, mas aborrecerás o teu inimigo. Por quê? Em diversos trechos do Pentateuco bíblico está escrito que deveriam ser olhados como inimigos as tribos amonitas, moabitas, amalecitas, deveriam ser odiados. Então, existem essas contradições entre amor e intolerância na lei antiga. Aí Jesus veio trazer o aperfeiçoamento dessa lei, aperfeiçoamento da lei de amor levada ao máximo. E ele pede que a gente ame o inimigo. Isso, se nós formos usar uma linguagem moderna, até uma linguagem corporativa, né, usada em empresas, é um choque de gestão. Ou seja, é você pegar tudo aquilo que você entendia como sendo certo e inverter os valores. Falar, não, amar inimigo? Peraí, como é que é isso? Não tem condição. Mas Kardec fez a seguinte anotação no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e contra o orgulho. Claro que nenhum de nós vai sentir bem-estar na presença de um inimigo e provavelmente não seremos capazes de amá-lo da mesma maneira que nós amamos um amigo, com a mesma ternura, com a mesma confiança. Mas Jesus deu para nós também a orientação da gradação, a gradação, né, os graus de aproximação desse amor. Ele pediu que a gente faça o bem a quem nos faça o mal, que a gente abençoe todos os que nos amaldiçoam, que a gente ore pelos que nos difamam ou perseguem. Então, nós conseguimos, mesmo sem nos aproximarmos das pessoas que são nossos adversários, nós conseguimos fazer o bem a elas. Se não tivermos oportunidade de fazê-lo pessoalmente, podemos orar com sinceridade, desejar o bem com o nosso sentimento, né, genuíno, verdadeiro. Então, quando nós conseguimos alcançar esse nível, não é? Que é um nível em que a gente tem que passar certamente pelo perdão das ofensas, então nós vamos conseguir superar o orgulho, superar a vaidade, o egoísmo, e nós vamos conseguir adentrar essa porta do amor. Para muitas pessoas, perdoar parece uma fraqueza, é uma coisa indigna. Então, Jesus nos desafia a um exercício de absorvermos essa sua lei através do raciocínio, para depois, aceitando isso como algo bom, a gente conseguir trazer realmente para o nosso coração, para o nosso espírito. E Jesus explicou também qual que seria o maior mandamento da lei, porque Mateus registrou no versículo 22 o seguinte: os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram
E um deles, que era doutor da lei, ou seja, aquele cara que era o estudioso lá das Escrituras, propôs a seguinte questão, para o tentar, para provocar Jesus, para ver se ele caía na armadilha. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento. Mas aí ele completou com algo importantíssimo. E aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Ou seja, tem o mesmo valor, a mesma equivalência que amar a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então nós concluímos com muita facilidade, porque isso a gente já aprendeu aritmética, matemática, nós sabemos o que significa aquele sinal de igualdade, mesma equivalência, né? Se eu falo que A é igual a B, então A é igual a B. Então B e A têm o mesmo valor. Então se A é Deus e B é o próximo nesse sentido do amar tem o mesmo valor que Deus. Então o que eu posso deduzir? Que se eu ainda não amo o próximo, eu ainda não amo a Deus. Eu posso fazer oferendas, eu posso fazer homenagens, eu posso fazer 1000 coisas para dizer que eu amo Deus. Posso falar orações belíssimas, mas se no meu pensamento e nas minhas atitudes eu não souber lidar com o próximo, eu não consigo realmente provar que eu amo Deus. E eu, particularmente, agora eu vou ser egoísta, eu adoro uma mensagem que tem no livro Sugestões Oportunas, do Carlos Torres Pastorino, intitulada O Próximo. E eu gostaria de ler aqui e pedir que os irmãos e as irmãs sigam esse raciocínio para vocês verem que interessante o que o Pastorino trouxe para nós nesse trecho. Ele disse assim, referir-se ao próximo como a um estranho é tão esquisito quanto referir-se a um livro como se fosse um alfinete. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha divina do mesmo Deus, que é a alma de tudo. Abre aspas, um só corpo há e um só espírito. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Aí Pastorino prossegue. O mesmo vinho da mesma colheita não deixa de ser o mesmo vinho por estar distribuído em 10 barris, de lá passar a 10.000 garrafas e essas a 30.000 copos. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha divina. Tudo é um, tudo é a mesma substância, já que a única substância com realidade objetiva é Deus. Então, somos Deus? Temos a centelha divina como o espelho tem a centelha do sol e a reflete se está limpo. Assim, refletiremos o Pai tanto melhor quanto mais puros estivermos. Mas somos todos realidades subjetivas que só existem enquanto o Pai existe, da mesma forma que o espelho só reflete quando há sol e luz. A substância divina, sem nada perder de si mesma, emite seus raios e nós, espelhos, refletimos a sua centelha recebendo dele vida, luz, força, energia, tudo. De nós mesmos nada somos, nada valemos, tal como um espelho num porão escuro. Dele temos tudo. E, no entanto, Deus não é a soma de todos nós, da mesma forma que bilhões de espelhos jamais formariam um sol. O sol existe, age, opera, independentemente de um ou de bilhões de espelhos. Mas nenhum espelho refletirá o sol que não esteja diante dele. E em bilhões de espelhos, o sol refletido é o mesmo. Portanto, todos os espelhos brilham pela luz do mesmo sol.
a luz de todos é a mesma luz. Assim, nas criaturas, a luz que nelas existe é a mesma, e todos somos uma só luz, porque todos vivemos da mesma e na mesma substância divina. Uma imensa clareza do Pastorino com esses exemplos, essas metáforas, essas alegorias, analogias que ele fez, para poder mostrar que nós não somos nada além daqueles que vamos manifestar Deus por nosso intermédio. E que a nossa substância íntima é a mesma em todas as pessoas, em todas as criaturas. Nós somos da mesma substância, que é essa substância divina, essa centelha que vem de Deus. Então, o que nos difere de um para o outro? A nossa capa externa, a nossa personalidade, aquilo que nós acreditamos, os nossos tesouros íntimos, o nosso universo interior. Isso que faz com que a gente divirja. E, naturalmente, as formas externas, mas elas são tão menos importantes que nem mereceria que a gente citasse aqui. Agora, a forma de manifestar Deus em nós vai depender da pureza nossa de espelho, ou seja, se nós formos espelhos deformados, sujos, tortos, a imagem do sol vai ficar distorcida também. Então, por isso, nós podemos afirmar que Jesus, como Cristo de Deus, ele foi aquele espelho perfeito, cristalino, que veio manifestar Deus para nós e o fez com tanta perfeição que nós confundimos ele com Deus. E muitas religiões pensam que Jesus e Deus são a mesma criatura. Mas está aí esse exemplo do Pastorino maravilhoso. Então, vem aí esse tal próximo, que faz parte da lei de amor. Eu preciso dele para poder provar que eu amo Deus. E a forma de fazê-lo começa no nosso estágio espiritual com a tal caridade. Por que eu falo nosso estágio espiritual? Porque nós ficamos imaginando que num mundo muito evoluído, onde só tem espíritos puros, espíritos, não é, que já exercem um amor com muita perfeição, por que haveria de existir caridade? A caridade seria praticada como um dever, algo natural, ela não mereceria nenhum destaque. Então, nós destacamos a palavra caridade porque é aquele momento que a gente deixa o nosso egoísmo, nós deixamos de pensar em nós e colocamos o próximo no pódio e vamos cuidar dele. É a quinta bem-aventurança de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, o que acontece? A hora que entra o próximo na equação, eu começo a avançar para o reino de Deus. Eu começo a evoluir realmente em termos de progresso espiritual. Então, a caridade é uma virtude fundamental que nós precisamos praticar no estágio que nós estamos. E a alma, como está escrito no nosso Evangelho, só pode elevar-se às altas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E como é que nós podemos praticar essa caridade? Com palavra, com pensamentos, palavras e ações. Com pensamentos através de orações, através do desejo do bem, da desculpa, da tolerância, das nossas atividades mentais positivas em favor do próximo. Podemos também praticar a caridade através de palavras, conselhos, palavras amigas, palavras de ânimo, ou às vezes o silêncio, saber calarmos, sabermos ser surdos no momento adequado, em vez de usarmos palavras zombeteiras ou preconceituosas, não é isso? E as ações de afeto, de tolerância, de paciência, de doações. E Kardec coloca, os espíritos registram lá em nosso Evangelho algumas mensagens dizendo que nós não devemos praticar a caridade apenas com impulsos generosos em calamidades, mas que nós devemos procurar os desastres particulares das pessoas, os problemas íntimos, os infortúnios das criaturas que estão muitas vezes ocultos, para prestar a nossa verdadeira generosidade, aprendemos a descobrir esses
infortúnios e agimos em assistência a essas pessoas. Aí agora nós vamos entrar no tema da palestra, a modéstia. Essa questão da mão esquerda e da mão direita, que ficou registrada lá no Sermão do Monte por Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 1. Quando Jesus teria dito o seguinte: prestai atenção, 2 pontos. Não façais vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles, senão não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique no secreto, e teu Pai que vê no secreto te retribuirá. Olha, o que está escrito no Sermão do Monte precisa ser estudado com afinco, com detalhe, com dedicação e muito bem compreendido, porque o Sermão do Monte ele reúne todas as instruções que o nosso Cristo Jesus, o nosso Mestre, ele deu para que, quando nós decidimos seguir, através do nosso livre-arbítrio, decidimos fazer isso que ele está orientando, nós vamos realmente nos elevarmos em progresso espiritual. Então, o Sermão do Monte ele é um curso de evolução espiritual. Então, o que está escrito ali, nós precisamos compreender e interpretar bem. Então, ele começa nesse trecho pedindo que quando a gente faça as nossas boas obras em favor dos semelhantes, para a gente não tocar trombeta. O que é isso? Fazer alarde, desejar ser percebido, porque ele diz que se a gente fizer isso, nós não teremos recompensa de Deus. E ele fala mais adiante por quê? Porque se nós fizermos isso, nós já teremos recebido a nossa recompensa. Qual vai ser a recompensa? A admiração das pessoas. Mas eu estarei revelando um movimento meramente vaidoso do meu íntimo. Então ele pede, ele ainda cita os fariseus. E Jesus falava rasgado a respeito dos fariseus, né? Hipócritas, falsos, fingidos, porque eram criaturas mais de aparência do que de essência. Eram criaturas que queriam se mostrar superiores diante dos outros homens. Então eles rezavam, faziam orações em voz alta, usavam vestimentas para poder mostrar a sua ligação lá com o templo religioso, ou quando jejuavam, derrubavam óleo na cabeça e passavam cinza para ficar fazendo aquela expressão de contrição, mas tudo capa externa. O íntimo, às vezes, não estava acompanhando a questão exterior. Então, o que importa para nós é o nosso íntimo. Para o nosso íntimo, Jesus recomendou a modéstia, fazer a coisa sem alarde. Então, quando nós dermos uma esmola, ou seja, quando nós praticarmos qualquer tipo de caridade, seja ela material ou moral, nós não devemos revelar o que nós estamos fazendo, não é? Não saiba a tua mão esquerda, é uma imagem belíssima que Jesus trouxe. O que faz a direita, estão próximas, e uma não deve saber o que a outra está fazendo. Então, é uma linda imagem literária de Jesus, porque muitas vezes nós podemos querer praticar essa caridade com o intuito oculto de recebermos o elogio depois. Nossa, como você foi caridoso, como você foi isso, foi aquilo. Claro que muitas coisas não são possíveis de ficarem totalmente secretas. Às vezes a gente se envolve com projetos que as pessoas ficam sabendo. O que nós precisamos fazer é observar o nosso íntimo. Eu estou fazendo porque eu desejo servir, eu desejo ajudar com legitimidade, ou eu estou fazendo porque eu quero elogio, porque eu gosto de um elogio, gosto do tapinha nas costas, gosto
que alisem a minha cabeça, né? Então a caridade precisa ser sigilosa, sem alarde. Nós não devemos confundir também com uma outra citação que está no Sermão do Monte, né? Quando Jesus disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai Celestial. Então não há contradição. Na verdade, é porque as obras brilham por si mesmas. Nós não devemos cogitar da propaganda. Então, fazer a coisa brilhar deve ser feita no secreto. O que importa é que no secreto, ou seja, Deus, essa força suprema, está nos observando, ele sabe, não é? Nós não vamos colocar Deus aqui como uma pessoa que está nos olhando, mas aquilo está sendo vincado no nosso espírito, está sendo registrado na nossa ficha espiritual, no nosso perispírito, e está demonstrando esse brilho sem eu precisar do elogio alheio. Então a esmola, ela é escolhida como um exemplo típico, porque publicar um benefício prestado a alguém que esteja necessitado, na verdade, é envergonhar a pessoa, né? Nós não temos o direito de envergonhar a ninguém. Nós temos, na verdade, que resguardar o benefício para o beneficiado, melhor dizendo, resguardar o beneficiado sem humilhar o beneficiado e não fazer pesar sobre ele o benefício. Você viu que eu te dei, né? Dando um exemplo material. Você viu, estou te dando esse sofá aqui, mas isso custa caro pra caramba. Então, aí realmente nós estamos fazendo pesar toda aquela humilhação que a pessoa está recebendo das nossas palavras, está incomodando ali no seu espírito, né? Então, quem vive realmente do espírito não busca aplauso. As nossas ações devem ficar no secreto. E o Kardec escolheu uma passagem realmente muito interessante, maravilhosa, plenamente ajustada a esse ensino do Cristo, para poder fazer realmente como um exemplo para nós a questão do óbolo da viúva, que é uma prática da caridade material, mas que vai trazer um grande ensino para nós. Isso ficou registrado em Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 43, da seguinte forma: E sentado em frente ao tesouro, olhava como o povo jogava dinheiro no tesouro, e muitos ricos jogavam muita coisa. E vindo uma viúva mendiga, jogou 2 leptas, o qual equivale a 1 quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que essa viúva mendiga jogou mais que todos os que jogaram no tesouro, pois todos jogaram do seu supérfluo. Ela, porém, jogou tudo quanto tinha de sua pobreza, toda a vida dela. Bom, o que era o tesouro? O tesouro é o gasofilácio. Era uma área do templo judaico, onde haviam certos vasos grandes, em que os doadores do templo atiravam ali as suas doações. E, normalmente, os ricos, como diz Jesus, os ricos jogavam muita coisa, porque os ricos, muitas vezes, queriam ser admirados. Então, o que faziam? É como se a gente tivesse um grande vaso de barro, né? E pessoas observando, eu pego um monte de moedinhas e atiro lá dentro para fazer aquele barulhão e todo mundo ouvir. Tchá, pronto. Então, fazendo aquele estardalhaço. E Jesus estava postado ali nesse ambiente, observando esse movimento, as pessoas doando, quando de repente aparece uma viúva mendiga. Ora, naquela época, ser mulher já era, vamos dizer assim, desvantajoso em relação aos homens. A história nos mostra isso, não é? Subordinação, às vezes humilhação, falta de não poder tomar várias iniciativas. O tratamento da mulher já era de alguém subalterno. Agora, quando era viúva, a situação era deplorável, porque não podia depender de homem nenhum e tinha várias restrições, então a pessoa acabava caindo mesmo na miséria. Por isso era uma viúva mendiga, paupérrima.
E estava lá Jesus com seus discípulos observando esse movimento, quando aproxima-se essa senhora, essa pessoa, e pega lá um centavinho, como se fosse uma moedinha nossa de 1 centavo, e deixa ela escorrer para dentro do vaso lá do tesouro, né, do gasofilácio. Silenciosamente ela deposita aquele dinheiro, mas os discípulos observaram e viram, e provavelmente observaram com desdém, e observaram com aquele pensamento: que gesto inútil! O que é que vai adiantar esse centavo para o templo? Mas Jesus, o Cristo, né? Ele estava ali de mestre, anteninhas ligadas, e ele ficava observando situações do cotidiano para poder passar o aprendizado curto ali, pequeno, e que repercutiu para a humanidade. E estamos aqui aprendendo até hoje. Então, ele dá um alerta que choca o pensamento dos seus discípulos. Ela deu mais que todos. Ou seja, em um golpe ele inverteu todos os valores vigentes até aquela época, e eu diria vigentes até hoje. Porque nós observamos a coisa da seguinte maneira: quanto mais a pessoa dá, mais ela é respeitada, mais ela é valorizada. Então, vale mais quem dá mais. Uma pessoa que dá pouca coisa, nós costumamos não dar muito valor, porque nós não conseguimos penetrar o âmago, o sacrifício que foi para ela aquela doação. Qual que é a sua intenção? Nós não temos essa visão. Nós gostamos de lembrar da época que nós trabalhávamos numa empresa grande e a gente participava daquelas reuniões, nós também, né, com terno, gravata, todo alinhado ali, participando daquela reunião chique, e entrava um servente ou uma servente com uma bandeja de café ou para tirar uma cesta de lixo, e a gente já ficava pensando, né, com base nos textos espíritas que a gente estava lendo, a gente olhava aquela cena e falava: quem será que é o maior aqui dessa sala? Será que é o que tem o maior cargo aqui na empresa? O que está vestindo o terno mais bonito? O que tem o cabelo mais bem penteado? Ou a mulher que está com a bolsa mais chique? Ou será aquela faxineira, porque o perispírito dela está iluminando, porque é uma pessoa bondosa, maravilhosa? Então nós não conseguimos julgar, não temos condição de julgar. O julgamento verdadeiro vai ser feito por Deus, que enxerga o nosso íntimo. Mas Jesus, voltando aqui ao óbolo da viúva, ele estava justamente querendo mostrar isso. Mostrar que os valores são outros, ou seja, os nossos olhos não são espirituais, são olhos materiais. Nós temos dificuldade em deixar a orientação de Mamon, ou seja, as riquezas, né, para ir para a orientação do Cristo, de ver a essência, a beleza dos gestos, os atos de amor, do sacrifício pessoal, porque com Jesus a nossa escala de valores ela precisa ser ferida pelo grau de renúncia e de sacrifício com que a gente tem a capacidade de realizar as coisas. Portanto, é muito importante para nós esse tipo de observação, no sentido de que a gente veja as coisas com olhos espirituais, não é? E não com os olhos terrenos. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos ainda tópicos como os convidados, que quando Jesus pede para que a gente, quando der uma festa, convide também os mendigos, os mutilados, os coxos e os cegos. Então, nós vamos convidar os irmãos para ler o Evangelho segundo o Espiritismo e verificar a interpretação que Kardec dá para esse trecho. E também vem o trecho da cura do leproso. O leproso aproxima de Jesus, prostra-se diante dele e diz: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Então ele deixa ao arbítrio de Jesus curá-lo. E Jesus estende a mão e fala: quero, fica limpo. Limpo, essa limpeza era uma limpeza da sua lepra, a cura da lepra, mas era também uma limpeza espiritual. Então a lepra estava curada. Aí Jesus fala: olha, a ninguém o digas, ou seja, não vá ser vaidoso, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta a Moisés, que Moisés ordenou,
para lhe servir de testemunho, porque senão ele não podia voltar para a cidade. Ele era expulso da cidade, não poderia voltar. Então Jesus criou meios ali, já era o momento do resgate, né, daquela lepra. Jesus faz a cura, mas dá esse alerta. Então, meus irmãos, são muitas lições maravilhosas a respeito desse aspecto de não praticarmos a caridade de forma vaidosa, mas nós gostamos sempre de encerrar, sempre que possível, com uma mensagem de Emmanuel. E nós encontramos uma na obra Vinha de Luz, capítulo 110, chamada Caridade Essencial. Então vai ser a nossa segunda leitura hoje, vai ser para o encerramento, para que a gente possa realmente usá-la para as nossas mais profundas reflexões. Vamos ver. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e ao auxílio fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Aí ele explica. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Eu tenho certeza que todos gostaram, né? É a mensagem 110 do Vinha de Luz, muitos tópicos aí para nós refletirmos, e nós achamos que essas palavras de Emmanuel, elas elevam sobremaneira o pensamento aqui, né, do nosso grupo, deixam de ser as nossas próprias palavras, são essas colocações feitas de forma maravilhosa. Nós já estamos aqui 1 minuto para encerrarmos, né, o tempo. Gostaríamos de agradecer a todos e convidar os irmãos que desejarem visitar o nosso canal no YouTube, Marcelo Orsini Espiritismo BH. Também temos muitos estudos feitos no canal do Grupo Sheila no espiritismo.tv e temos também a coordenação da Rádio Espiritismo BH pela internet, com material farto 24 horas por dia, transmitindo estudos, palestras, poesia, música, entrevistas
tudo do Espiritismo aí para nós.